Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Em nosso programa desenvolvemos um curso dedicado ao estudo de todos os livros da Bíblia, que já nos trouxe as cartas de Paulo no Novo Testamento. No último programa fizemos uma introdução à carta aos Colossenses. Hoje gostaria de fazer com você um voo panorâmico sobre ela. Primeiro, no primeiro capítulo de Colossenses, o apóstolo Paulo dirige-se aos fiéis da cidade de Colossos. Você observará que ele fez uma oração por eles. Paulo também orou pelos Efésios e por muitos irmãos para quem escreveu. Procure observar como é a oração de Paulo pelos irmãos de Colossos e tente seguir o modelo. Qual é o primeiro pedido na lista de oração de Paulo? Encontramos o seguinte no capítulo 1. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos por causa da esperança que lhes está reservada no céu, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Aí Paulo menciona Epáfras, o pastor da igreja. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo orou pelos colossenses, porque soube do testemunho que a igreja estava dando de que realmente tinha nascido de novo. Eles tinham se tornado parte de Cristo e do corpo de Cristo. Paulo sempre dizia àqueles que tinham se tornado seguidores de Cristo: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Se você tem uma lista de oração, ela provavelmente tem o nome de pessoas doentes, sem emprego, que precisam de libertação do álcool, com problemas familiares ou que estejam passando pela perda de um ente querido. Esta seria uma típica lista de pedidos de oração. A lista de pedidos de oração de Paulo não era assim. Paulo conhecia muita gente que estava na prisão e sofrendo, mas sua lista de oração incluía aqueles que ele sabia que estavam firmes na fé. O pedido de Paulo por essas pessoas também é muito interessante. Paulo não ora para que elas sejam curadas ou saiam da prisão, nem por suas necessidades. Ele ora pelo seguinte: não deixamos de orar por vocês nem de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Quando oramos, desenrolamos nossa ladainha de pedidos que mais parecem uma lista de compras e aí mandamos Deus passear. Mas parece que Paulo fazia o contrário. Ele pediu que Deus mandasse aqueles fiéis passearem. Ele orava para que eles entendessem o que Deus queria que eles fizessem e para que fossem sábios nas coisas espirituais. No capítulo 1, versículo 10 e 11, Paulo diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência, com alegria. É maravilhoso observar os motivos de oração de Paulo. Quando Paulo começa a falar quem é Cristo, descobrimos qual é o tema desta carta. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Você observou que à medida que apresentou Cristo,
Paulo refutou as ideias filosóficas que atacavam a deidade de Cristo. Existia todo tipo de heresia em Colossos e muitas delas ainda estão tentando entrar em nossas igrejas hoje, mas Paulo combate todas elas, professando quem é Jesus Cristo. Existia um mistério que Deus tinha revelado a Paulo e que ele nos conta. Cristo em seus corações é sua esperança e glória. A única esperança que você tem para glorificar a Deus é o fato de que Jesus Cristo está no seu coração. Além de dizer que é Cristo, Paulo também relatou o que Cristo fez. Isso nos remete ao texto da carta aos Efésios, que está escrito assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Paulo estava relatando o que Jesus Cristo tinha feito. No capítulo 1, Paulo também conta aos Colossenses como podemos nos apropriar do que Cristo fez. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você compreende quem é Cristo? Você entende o que ele fez? Você sabe como se apropriar do que Cristo fez por você? Leia o primeiro capítulo de Colossenses e as verdades apresentadas por Paulo. Elas são as respostas para essas perguntas. Paulo fez a declaração de sua missão. No capítulo 1 ele escreveu assim: dela, da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Este era o objetivo de Paulo. Continuando sua leitura da carta aos Colossenses, observe que Paulo conta como viver em Cristo. Essa expressão em Cristo é uma das expressões mais elementares do Novo Testamento. Ela é usada 172 vezes no Novo Testamento. Paulo usa esta expressão no Novo Testamento mais do que ninguém. Estar em Cristo, como o ramo está ligado à videira, essa é uma expressão usada por Paulo 97 vezes. Uma coisa